Bitcoin reverte a sua tendência de baixa e agora nós vamos buscar os $100 mil e não mais os $52 mil. Nossa análise de hoje, eu vou te explicar que a gente vai vivenciar, quiçá, a última grande pernada que nós vamos ter para chegar exatamente nesses $100 mil por unidade no Bitcoin. E Teles na área, e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha para o Bitcoin no curto prazo, tá? Estamos olhando para gráfico de 4 horas, nós estamos vendo a nossa reversão de tendência. A gente fez o rompimento da média de 200 períodos, inclusive ela começou a apontar para cima nesse momento por conta do rompimento e nós conseguimos também romper um topo anterior. Quando a gente olha para o RSI, obviamente a gente está dentro de uma região de sobrecompra, ou seja, o mercado ele vai nos entregar um pullback, mas esse pullback ele tem muito espaço para ser muito saudável, para ele corrigir acima da média de 200 períodos, para depois a gente buscar uma nova pernada ali para frente e buscar um novo patamar. Mas saiba que a gente já tem sinais claros de reversão de tendência aqui. Rompimento do topo anterior, rompimento da média de 200 períodos. E se você observar o RSI, você vai visualizar que essa é a primeira vez desde março desse ano que a gente não vem com RSI nesses patamares de 70. Veja que quando a gente está em uma tendência de baixa, temos muita dificuldade para o RSI chegar dentro da região de 70. A região de 70 ela significa sobrecompra, como a região de 30 ela significa sobrevenda também. Mas tem um ponto bem importante aqui. Quando nós estamos em sobrecompra, também significa que os touros estão dominando o mercado e fizeram com que o preço chegasse até dentro de uma região sobrecomprada, ou seja, comprou-se muito daquele ativo. E quando a gente chega dentro de uma sobrevenda, significa que os ursos venderam muito aquele ativo até ao ponto da gente ter uma sobrevenda, onde muitas pessoas venderam. Então o RSI, ele também nos conta esse ponto de reversão e ele também vai nos falar quem é que está dominando o mercado. Olha só, quando a gente está em tendência de baixa, a gente vê que o RSI ele chega ali dentro da sobrevenda, e quando a gente está em tendência de alta, ele não chega dentro da sobrevenda. Como agora nós estamos revertendo a tendência e a gente chegou dentro de sobrecompra. Dentro do Price Action, as coisas estão ficando bonitas, tá? E eu vou te mostrar também que dentro da análise on-chain, as coisas estão ficando bonitas. Se o mercado ele tinha uma tendência, que era uma tendência de baixa, e nesse momento ele começa a reverter a sua tendência, nós, como investidores mais maduros, a gente simplesmente deve seguir a direção do mercado. Nesse momento, eu começo a ficar bullish, sim, com o Bitcoin. Eu vou te mostrar ainda que o Ether, ele morreu e ele ainda continua passando bem. Queira você ou não, ele está morto nesse momento. A gente vai falar sobre Ether também. Mas, antes da gente falar sobre Ether, nós vamos olhar exatamente para os dados on-chain. Olha só, durante essa formação de topo que nós tivemos, uma pressão muito forte de vendas foi o investidor de longo prazo. Esses investidores realizaram posições ali extremamente pesadas, a gente chegou a ter uma realização em um único dia de $9 bilhões e nós cessamos essa pressão de venda do investidor de longo prazo. A partir do momento que a gente cessa essa venda, nós temos uma diminuição da pressão vendedora desse grupo de entidades. Existem vários grupos de entidades dentro do investimento, investidor de longo prazo, investidor de curto prazo, ETF, corretoras, mineradores, existem vários grupos de investidores. Quando a gente está em uma tendência de baixa, significa que a gente tem mais pressão vendedora do que pressão compradora, ou a gente tem ausência de interesse comprador. Nesse momento, quando a gente olha para o Long Term Holder, que para mim é uma peça extremamente chave no jogo, ele cessou a sua pressão de vendas do mercado. Isso é algo positivo, porque a gente olha para o Price Action, vê o Price Action revertendo a tendência, e a gente olha para o Long Term Holder, ele cessou a sua pressão de vendas nesse momento. Então isso daqui acaba sendo muito bom.
Se a gente olhar ali para a idade média das moedas que foram vendidas, a gente bateu um pico ali de moedas muito antigas sendo vendidas, por isso que a gente teve uma constituição de formação de topo. E agora a gente já tem isso estabilizando um pouco mais, ou seja, a gente já não tem tantas moedas assim antigas sendo vendidas. Isso daqui é bom porque a gente diminui essa pressão de vendas nesse momento. Quando a gente tem o mercado se direcionando para cima e uma diminuição da pressão de vendas, ótimo, a gente quer exatamente isso. E com a movimentação que nós tivemos ontem, veja que o Soper ele voltou a subir, ou seja, o sentimento positivo voltou para o jogo. Os investidores eles começam a ficar mais otimistas nesse momento. E se os investidores estão mais otimistas, a gente começa a ter uma diminuição da pressão de venda. Porque se a gente enxerga que o mercado ele vai subir, não tem porque a gente se desfazer das posições agora. Então a gente passa a enxergar novas movimentações de alta. A gente passa a trabalhar com novos targets de preço. Por exemplo, como eu abri esse vídeo, essa análise para você, falando que o nosso próximo alvo agora é ir buscar os $100 mil do Bitcoin. E eu vou te explicar exatamente o porquê do $100 mil, beleza? Bom, outro ponto importante é que toda essa retração que nós tivemos, a gente tirou 99% dos bitcoins no lucro e fomos agora para um patamar ali de 90%. Ou seja, a gente reduziu um pouco essa pressão do lucro que as pessoas têm no bolso. Entenda uma coisa, investidores de longo prazo, pessoas que compraram há muito mais tempo, compraram no fundo do mercado, por exemplo, quando a gente começa a chegar em all-time high, ela começa a ter uma ganância de realizar o lucro, porque ela já fez boas multiplicações. Isso significa que ela vai vender 100%? Não. Isso significa que ela vai iniciar uma fase de distribuição, que é exatamente o que os long-term holders fizeram. Eles colocaram parte do seu lucro no bolso. E quando a gente olha para essa realização de lucro, a gente vê que depois da realização há uma satisfação dos investidores de já ter colocado uma parte para dentro. E eles vão buscar um novo patamar de preço para poderem realizar lucro mais uma vez. Eu acredito que o próximo patamar de preço será os $100 mil, tá? Pode acontecer antes, a gente vai seguir os dados ali e entender ao longo do caminho se vai ser antes ou não. Ou até mesmo, se a gente vai até os 70 mais uma vez e a gente vai ter realização de lucro, a gente vai entender tudo isso conforme o mercado vai andando e nós vamos analisando. É super importante que a gente esteja todos os dias analisando o mercado, para entender qual que é a direção do mercado. Recentemente eu falei aqui no canal que as pessoas que abandonassem o mercado, elas iriam se arrepender. E o arrependimento, ele vem exatamente por conta desses movimentos que mudam a direção do mercado. A gente estava em uma tendência de baixa, a gente passa a entrar em uma tendência de alta, onde a gente tem redução da pressão vendedora. Cara, significa que as pessoas que estão de fora deixaram de acompanhar o mercado, porque estavam em um marasmo, elas não vão perceber isso acontecendo. E aí, quando a gente tiver em novos patamares de preço, essas pessoas vão voltar para o jogo. Então entenda que por mais que as coisas estejam apáticas, você deve estar olhando para o mercado todos os dias da semana, beleza? Bom, então a gente vê exatamente isso. Isso tudo vai nos trazer uma oportunidade de buscar a nossa fase eufórica, a fase final do ciclo do mercado. Eu acredito que a gente vai dar uma pernada aí forte, tá? A gente vai buscar esses patamares dos $100 mil. Vou te mostrar ali o porquê dos $100 mil e vou te mostrar até onde pode ser o pico máximo disso daí. Porque conforme a gente teve um resfriamento de todas as métricas com essa retração que nós tivemos aqui, a gente passa a trabalhar com alvos um pouco mais longe. Eu tinha alvos, por exemplo, para $120 mil e agora a gente tem um novo alvo que ele acaba sendo um pouco mais longe do que esses $120 mil. Eu vou te falar isso em breve. Mas o que eu quero te dizer é que eu estou me preparando. Inclusive, eu vou fazer adaptações na carteira rumo ao milhão na próxima segunda-feira para toda essa movimentação que nós vamos ter. A gente vai vivenciar uma última pernada, quiçá, que a gente vai bater esses $100 mil, que é algo que a gente sonha desde o ciclo passado. E eu estou adaptando toda a minha estratégia e preparando toda a carteira rumo ao milhão exatamente para essa última pernada que nós vamos dar. Se você queria saber se é a hora ou não para entrar dentro do jogo, estamos revertendo e eu estou adaptando toda a estratégia em direção a esses $100 mil.
Se você quiser seguir a carteira Rumo ao Milhão, onde eu analiso o mercado, tomo todas as decisões, entendo o gerenciamento, vejo se a carteira está performando ou não e faço as alterações na carteira, e você só precisa copiar e colar, tem um link aqui na descrição. Clica nesse link e participe da carteira Rumo ao Milhão. As pessoas que estão no projeto há 8 meses, elas já têm R$30 mil de lucro no bolso. E eu estou sendo modesto, falando dos R$30 mil. Porque tem pessoas que têm muito mais, inclusive tem alunos que vieram para Disney de graça, somente com o lucro da carteira Rumo ao Milhão. Essa é a melhor maneira que eu consigo te ajudar, que é exatamente no campo de batalha. Eu tomando as decisões e você seguindo as minhas decisões, beleza? Então, se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, quando a gente olha para essa nossa última pernada aqui, nós podemos observar que abrimos um espaço para a gente ir um pouco mais longe. Veja que todas as formações de ciclo, elas são constituídas acima de 80% de risco, tá? Nesse ciclo aqui a gente bateu só 70% de risco, nós temos espaço para poder subir e nós reduzimos o risco para 66%. Veja que com isso nós damos mais fôlego para o mercado, abrimos mais espaço para a alta ela ser um pouco maior. Com isso, se a gente for observar o 100% de risco, hoje nós estamos falando de Bitcoin em $140 mil por unidade. Algo que quando nós estávamos nos 70, sem esse resfriamento das métricas, o alvo era 120. Então agora a gente passa a ter um alvo um pouco mais longe, porque parte do lucro ela foi saciada. Lembra? Os investidores de longo prazo realizaram algumas posições, eles iniciaram distribuições. Com isso, a gente tem um alívio do mercado, não tanto lucro acumulado assim. Isso nos dá mais margem para que a gente possa subir mais um pouco. Eu acredito que a gente vai buscar esses patamares de $140 mil. Bom, para mim o primeiro ponto é que a gente vai buscar os $100 mil. E diante aos $100 mil, a gente vai ter realização de lucro. A gente precisa entender como que essa realização de lucro nos $100 mil, ela vai acontecer. Se a gente tiver uma realização de lucro muito forte e o mercado conseguir se segurar igual se segurou dentro dessa região, apenas entregando um pullback e não entregando um bear market para nós podemos sim buscar esses $140 mil. Mas, até que a gente chegue primeiro no step de $100 mil, não vou falar se a gente vai ou não para os $140 mil. Eu não tenho bola de cristal. Eu consigo analisar o mercado, entender as coisas que estão acontecendo naquele momento e tomar a minha decisão diante aquele cenário, beleza? Mas a gente já começa a trabalhar com alvos um pouco mais alto do que era antes dessa retração. E diante a isso, a gente vê que Ether morreu, mas ele continua passando bem. Por que ele continua passando bem? Porque ele é um ativo que tem um alto potencial de nos entregar retorno, é a principal blockchain que nós temos aí dentro do mercado cripto, entregando usabilidade para nós. Eu acredito bastante no projeto Ethereum. Mas, quando a gente olha no par Ether / Bitcoin, a gente perdeu exatamente um fundo super importante. A gente já retestou esse fundo 2 vezes e eu já venho falando isso daqui para vocês, já venho alertando vocês desde quando a gente perdeu esse fundo, que Ether está se desvalorizando perante ao Bitcoin. Eu sei que nesse momento tem muitos amantes do ativo, tá? Pessoas que não são investidores, mas simplesmente acreditam ali no projeto e vão seguir fielmente aquele projeto ali para que ela simplesmente faça os seus investimentos, né? Ela acredita que ela está fazendo investimento, mas ela está simplesmente torcendo para o ativo. Bom, quando a gente comentou sobre o rompimento, foi exatamente nesse momento aqui, nessa linha laranja. Eu quero que você observe que a partir do momento dessa linha laranja, que eu troquei os meus Ethers por Bitcoin, um Bitcoin ele comprava 19 Ethers. Hoje, um Bitcoin ele compra 22 Ethers. Muitas pessoas vão buscar alternativas, por exemplo, como DeFi, muitas pessoas vão buscar o stake de Ether para, quiçá, aumentar a sua quantidade de ativo. Mas existe uma maneira muito mais simples da gente aumentar a nossa quantidade de ativo, que é simplesmente analisando ele perante ao Bitcoin. Se a gente vê que o Bitcoin está performando muito melhor do que Ether, é mais fácil que a gente fique em Bitcoin, diminua a nossa exposição no risco, em vez da gente fazer outras alternativas que aumente o nosso risco, para que a gente aumente a quantidade daquele ativo. Então, quando a gente olha para essa tendência aqui do
do Ether perante ao Bitcoin, nós estamos vendo que o Bitcoin está performando muito melhor e nesse momento mais vale que a gente tenha Bitcoin na carteira do que Ether. As únicas altcoins que elas estão performando bem nesse momento são as altcoins mais de hype desse ciclo. Eu não sei se você já percebeu, mas os dinossauros, né, as altcoins mais antigas do mercado cripto, elas não vêm performando muito bem. Matic, Aave, Link deu uma porrada, mas voltou boa parte dessa porrada aí. Mas a gente vê que esses ativos não estão performando muito bem. Quem que está performando muito bem? RNDR, que é inteligência artificial. Quando a gente olha para Arweave, armazenamento de dados. Ronin, blockchain de games. Então a gente vê que as novas teses elas estão performando melhor. Diante a isso, esse é o momento da gente rebalancear a nossa carteira. Esse é o momento da gente olhar para toda a nossa estratégia, ver o que funcionou até aqui e nos preparar exatamente, nos posicionar para essa última pernada que nós vamos ter para buscar esses 100 mil dólares. E essa pernada tá muito com cara que Bitcoin vai puxar muito forte e Ether não vai puxar essa pernada. Diante a isso, a gente se prepara com mais Bitcoin na carteira e menos Ether, por exemplo. Na hora que as coisas mudarem, na hora que a gente tiver o Ether respirando fora do aparelho, a gente começa a investir em Ether. Mas nesse momento, desculpa, Ether morreu, passa bem e está respirando por aparelho. Mas na hora que as coisas mudarem, a gente volta exatamente para esse ativo. E para a gente finalizar, se olharmos ali o fluxo de ETF, nós podemos ver que nos 2 últimos dias aumentou um pouquinho o interesse dos ETFs. Então olha que louco, se a gente tem uma diminuição da pressão vendedora, se a gente tem uma price action que está nos mostrando uma reversão de tendência, e os institucionais eles voltam a olhar ali um pouco para o jogo, o long term holder para de vender, a gente começa a ter um início da pressão de compra. Se essa pressão de compra ela for mantida, nós vamos sim buscar esses patamares, esses novos patamares de preço do Bitcoin. Eu estou me posicionando diante desse momento. E novamente, a carteira rumo ao milhão será totalmente adaptada na segunda-feira para essa próxima pernada que nós vamos ter. Se você quiser vir junto comigo nessa última pernada e capturar os resultados estrategicamente, sabendo a hora certa de comprar e a hora certa de vender, clica no link da descrição e faça parte da carteira rumo ao milhão, beleza? Bom, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e amanhã estamos de volta aqui no canal. Valeu!